Fatores humanos, TOC. TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes eu até brinco, essa brincadeira é comigo mesmo, porque ninguém merece uma brincadeira dessa, porque eu digo que o TOC é o nome TOC, né? Mas pelo fato que o transtorno obsessivo compulsivo, ele cria vários elementos defensivos. Então, você vai ter dificuldade com a higiene, com a organização, né? Com o contato com as pessoas. Existem vários itens que uma pessoa pode ter dentro dela como um recurso defensivo, que é o principal, né? Então, é óbvio que isso é um sofrimento lascado, não tem jeito, né? A pessoa que tem TOC, ela tem muitas manias, ela cria muitos rituais. E esses rituais, eles são um elemento defensivo da qualidade mais potente que alguém pode ter, não é uma brincadeira, né? A gente não pode achar que simplesmente a pessoa consegue resolver por um decreto, né? Falando, a partir de hoje não tenho mais TOC. Não funciona assim, porque é uma coisa que você não enxerga, né? O TOC, ele é uma sementinha que nasceu lá no seu inconsciente, através de algum momento da sua vida, e dessa forma você vai ter um sofrimento, não adianta, né? Você vai falar, poxa, mas que sofrimento? É que a gente desenvolve manias quando tem TOC, né? E essas manias, elas passam a ser um referencial principal para que você tenha um mínimo de segurança. Então isso é uma coisa forte, né? A gente quer que as coisas sejam simplificadas, mas uma pessoa que tem TOC, ela, por exemplo, se o TOC for com relação à higiene, então vamos fazer uma suposição, aí eu tenho que dar a mão para uma pessoa. Quando eu olho a pessoa lá na minha frente, essa pessoa eu vejo que a mão dela não está muito higiênica, né? Só que dentro de mim é mais ou menos assim, nossa, eu vou ter que dar a mão para essa pessoa. E a mão dela está meio melecosa. Não, a mão dela também, eu não sei onde ela pegou, né? Onde é que ela colocou essa mão, né? É uma mão fria, né? É uma mão desconfortável, essa mão é uma mão contaminante, né? Então, dentro de você, o aperto de mão que poderia chegar lá e falar, opa, está tudo bem aí, né? Não, depois que antes de dar a mão, é terrível. Quando você dá a mão, você consagra a desgraça total, né? Depois que você deu a mão, essa sua mão vai ter que ficar parada, porque você não consegue lidar com tudo aquilo que representou este aperto de mão. Aí você fala, poxa, mas isso aí é tão simples. Então, é simples quando a gente não tem TOC. Quando você tem TOC, não é. A coisa fica muito terrível. A pessoa não sabe o que fazer. Você vai ver que essa mesma pessoa que deu a mão, ela não consegue mais colocar a mão nela mesma. A mão dela agora é o problema. A pessoa que estava lá na frente transferiu esse problema para a mão dela. Tudo aquilo que ela pensou, todo esse contexto emocional desorganizado ou defensivo, né? Organizado defensivamente, agora está funcionando com a máxima potência ali no perímetro dentro do perímetro de segurança da pessoa, entendeu? Então, isso é uma coisa complicada, porque a pessoa não consegue depois se relacionar bem com ninguém, ela não consegue ir num lugar onde tenha muita gente, né? Imagina, eu estou falando de um item só para a gente entender. Você imagina uma pessoa ir numa festa de aniversário, ou qualquer festa, não importa, eu estou falando de festa de aniversário, que é uma coisa mais familiar, né? E ela já imagina, lá nessa festa vão estar tantas pessoas conhecidas, e ela vai ter o seguinte problema, quando chegar lá ela vai ter que dar a mão para muita gente, mas o pior não é só dar a mão, porque a contaminação aí seria só na mão, e alguém que venha e abrace efusivamente, a contaminação é do corpo inteiro, é isso. Então eu estou passando para você um item do TOC, que é um item que, apesar de parecer simples dentro da pessoa, ele é uma coisa terrível. A pessoa tem que ter rituais, tem gente que tem ritual de lavar a mão que não para de lavar a mão. Isso é TOC, é pesado. Ela não consegue conviver com a possibilidade de a mão dela estar com alguma sujeira. Tem pessoas que têm TOC que andam de luva, mesmo em lugares que não tem nem cabimento, mas elas precisam usar a luva. Então, eu estou falando tudo isso para que a gente entenda que
que esse tipo de coisa, que parece simples, eu estou abordando um item, já falei isso, esse tipo de coisa tem que ser tratado. Alguém que possa realmente fazer um caminho com você para, né, ir trabalhando esse processo e vocês saindo dessa história, que é uma história comprida, né, que não termina nunca, e defensiva. É uma história infeliz, né? Não dá para você conviver assim. Então, isso é um medo, isso é um contexto emocional, tá? Não tem nada a ver com a realidade, porque uma pessoa te dá a mão, ela pode estar com a mão suja mesmo, e daí? Só que dentro de você, a mão representa muito mais do que simplesmente esse aperto de mão. Você vai falar, puxa, mas a mão dela está suja. Não. As pessoas podem ficar com as mãos suadas, ter as mãos frias, não ter um aperto de mão como a gente gostaria, né? Não ter que apertar com vontade. Cada um é de um jeito, mas o que isso representa para a gente é que é o inferno, né? Então, eu penso sim que a pessoa que tem um tipo de dificuldade desse, para que essa coisa não cresça, as coisas negativas dentro da gente crescem com mais facilidade, não tem jeito, né? Quando você tem um medo de alguma coisa, o medo é uma associação ilógica e a dimensão dele é assessorada pela nossa imaginação. Então, para que você tenha uma condição de defesa adequada, você imagina todas as possibilidades. Você imaginar as possibilidades é imaginar mais medos e mais defesas. Então, por isso que eu digo que se a pessoa tiver um tipo de transtorno assim, que ela procure um profissional que possa ajudá-la, né? E não tente decretar que estou boa, porque se o toque for leve, você até consegue dar conta dele tomando algumas atitudes. Mas se ele já estiver no nível de médio para severo, aí você vai ter dificuldades de lidar com isso, porque a vida é um constante relacionamento com todas as pessoas, com o mundo. Se você quiser ser feliz, você vai ter que aprender a viver com você e com aqueles que estão à sua volta. Você pode até dizer assim, eu quero morar no mato, lá numa fazendinha, tranquilo, sozinho. Está ótimo, não tem problema. Mas se você tiver toque, você vai morar lá e você vai continuar com as suas dificuldades. Porque qualquer coisa que acontecer é uma ameaça para você. O toque não é assim. É como qualquer patologia, ela não abandona você quando você quer. Ela pode se manifestar mais ou menos. Isso pode ser. Então, você está morando na tua casinha lá em algum lugar distante, ela diminui porque você não tem muita gente para se relacionar. Com esse exemplo que eu citei, né? Obviamente. Mas quando aparecer alguém, já reaparece dentro de você todo aquele transtorno. Então, eu creio que isso é uma coisa, uma ideia, né? Eu estou falando apenas do item higiene, mas tem outros itens como a organização, a simetria, né? E outros fatores que a gente pode conversar depois. No próximo Fatores Humanos eu posso abordar outras peculiaridades, né, do toque e até contar algumas coisas que eu acho que é importante a gente se ver para poder entender as coisas e resolvê-las, né? Essa é uma abordagem pela parte emocional, mas eu vou fazer uma abordagem pelo nível espiritual para você também enxergar o que acontece com uma pessoa que tem toque da parte espiritual. Isso aí não é uma coisa da minha imaginação, mas é do trabalho que eu realizo, da pesquisa que eu realizo, né? E que eu acho que é importante para todos nós, tá certo? Então, esse é mais um Fatores Humanos. Nós temos o trabalho do SEC, você acessa o SEC pelo www.centrodeestudos.org. Tem o nosso blog, foradocorpo.com, para você colocar as suas perguntas, que eu vou respondendo. Estou respondendo, né, e estão colocando no ar, tá bom? E aí tem o Quito Mosquito, né, que é um blog que você pode entrar. Tem o meu blog, o blog do Moisés, onde você pode acessar lá e participar também do que a gente tem feito de trabalho, né? A minha vida tem sido essa, eu gosto do que faço e espero que eu saia um dia desse planeta me sentindo com missão cumprida, mais ou menos isso, né? A gente não pode sair daqui falando, puxa, podia ter feito tanta coisa e não fiz nada. Não, a gente tem que fazer o máximo melhor para sair daqui com tranquilidade, né? Tem os CDs que você pode adquiri-los, é só você entrar no nosso site, que lá tem CDs, tem inúmeros CDs que falam sobre comportamento e espiritualidade, e você pode adquiri-los, né, ou baixá-los, né,
e acredito que eles vão contribuir bastante. Nos encontramos no próximo Fatores Humanos.